Você mente? Conhece alguém que mente? Nós estamos falando hoje aqui no Mulher.com sobre mentira. Estamos aqui com a doutora Sueli Repulho, psicóloga, né, especialista em tratar assuntos da psique, da alma, do espírito e deixar a gente na linha. E hoje veio aqui conversar com a gente sobre a questão da mentira, que é algo muito sério, que atrapalha a vida da gente, a vida de quem está em volta, né, doutora? Sim. E aí eu pergunto, doutora Sueli, existe mentira, às vezes vale a pena mentir? Existe mentira boa? Como a gente tinha dito, se vale a pena mentir, Sabe depende do que você... então, você está querendo fugir de alguma coisa. Eu acho que a grande reflexão é por que você não está conseguindo ser verdadeiro, né? Por que não está com coragem de falar a verdade, que responsabilidade que você não quer assumir. Não existe mentira boa. Viu, gente? Tá? É sempre você fugindo de alguma coisa. Assim, a mentira facilita muito a vida? A curto prazo, sim. Né? Mas esse tipo de facilidade, ela contamina, né? Ela suja a nossa alma. Limpar depois dá muito mais trabalho, sabe? E lembrar que, às vezes, omite. Você não está com coragem de falar? Omite em vez de mentir. Espera, tá? Né? A hora certa, de repente. Não fala aquilo, sabe? Mas assim, não tem porquê estar mentindo. E no caso assim, por exemplo, isso acontece muito, né? A mãe, que já tem uma certa idade, e os filhos que descobrem que ou um filho está muito doente, tipo com uma doença muito difícil, ou a mãe ou o pai, os filhos foram lá, pegou o exame, descobriu que a mãe e o pai têm uma doença terrível. E aí, como que fica nessa questão? A gente não vai contar, a gente escolhe não contar. E às vezes a pessoa acaba mesmo chegando a falecer, morre, foi para o céu sem saber o que estava acontecendo. Ou então não conta, né? Espera. Como que mas isso não, como é que é? Isso é uma mentira? É o omitir. Isso vale dependendo da sim, questão? Porque é uma escolha, né? A pessoa está com uma doença quase terminal. Se ela fica sabendo que ela está assim, ela acaba morrendo antes, né? Porque entra num sofrimento. Se já não tem jeito, não vai depender de uma decisão dela, tal assim. Então, não conta para ela viver o pouco que resta, mais alegre, mais feliz. É omitir. É uma opção aí, tá? É omitir. Agora, se ela chegar e falar, não, eu sei que eu estou doente, tá? Então, é assim, mesmo que ela está questionando, se ela vem com a questão, é porque ela já sabe, no fundo. Aí é melhor contar. Aí já conta de uma vez. Né? Ela não vai vir do nada falando tal, né? Então, é assim, omitir, às vezes, a gente pode, tá? É uma escolha, omitir, assim, não tem problema, porque tudo são as consequências e você escolhe as consequências que você está com vontade de enfrentar. Sabe? Então, assim, não existe mentira boa e, às vezes, a gente toma a decisão de omitir algumas coisas. Certo. Doutora, a gente foi às ruas, né, o pessoal do jornalismo, para conversar com as pessoas nas ruas e ver o que elas acham dessa questão. Vamos ver como é que foi? O 8º mandamento da lei de Deus diz: não levantarás falso testemunho. No entanto, a mentira faz parte do nosso dia a dia. Quem é que nunca contou uma mentirinha? Mas como será que a população lida com isto? Eu quero saber como você lida com a mentira. Normal, porque a gente mente também, depende da mentira, né? Se for uma mentira bem cabeluda, aí não tem como. Depende de quem mente também? Se for uma amiga, um irmão, dói mais do que uma pessoa que você não conhece tanto? Dói. Se for uma pessoa mais próxima, dói mais, né? Eu não gosto de mentira. Não gosto. Porque é uma coisa feia. Eu acho assim que a gente não pode mentir. Sempre tem que falar a verdade, você não acha? Perguntinha difícil. É horrível, né? Ninguém gosta da mentira. Às vezes ela é bem-vinda, né? Dependendo do motivo, você acaba usando ela para um benefício para você. Mas lá na frente acaba sendo descoberto, aí você passa por constrangimento. E quando mentem para você e você descobre, você fica se magoa. Não é legal, não é uma coisa boa. Você acha que todo mundo mente? Todo mundo mente.
Everybody lies, todo mundo bem. Que bom que as pessoas estão conscientes disso. Né? Tem gente e que de fala... que é escolha mesmo, É uma escolha. né? Tem gente que falou, né? Às vezes é bem-vinda, mas é sempre ruim. Depende de quem mente, né? Então, ela facilita a vida muitas vezes, tá? Agora, se você olha a longo prazo, né? Um dos grandes motivos que levam as pessoas a mentir é essa história do não magoar o outro, de lidar com o sentimento, né? E hoje, então, com o politicamente correto, que a gente não pode falar nada, tá uma Então, coisa... né? No consultório é muito comum, quase, sei lá, 80% das pessoas que aparecem no meu consultório sempre tem um probleminha de autoestima, tá? E eu vou passando, a linha que eu trabalho, eu vou passando algumas tarefas para a pessoa ir desenvolvendo, experimentando. E uma das coisas é a pessoa, primeiro, se elogiar para si mesmo. As pessoas não têm esse hábito e ficam muito sem graça. Aí eu falo para elogiar pelo menos uma pessoa por dia. Muita gente fica muito sem graça. Ela até olha para o outro, ela acha a pessoa bonita, ela fala, mas vou falar. Assim, demora para conseguir elogiar o outro, tá? E aí eu peço para a pessoa se elogiar para o outro. Aí a pessoa quer morrer, tá? Porque você vê as coisas boas e você precisa ter a liberdade de falar bem de você e falar bem do outro, tá? Então, as pessoas não têm o hábito de fazer isso. É verdade. Tá? De falar bem de si mesmo. Então, o que acontece? Você quer um elogio, você não tem coragem de pedir. Porque uma coisa é eu chegar e falar assim, o que você acha da minha roupa? A outra coisa é falar assim, eu estou precisando ouvir que eu estou bonita. Você pode falar que eu estou bonita? Né? As pessoas não têm coragem de falar isso. Tá? É verdade, ninguém tem, só pergunta assim. Exatamente, né? Tá precisando de um elogio? Ou então fala, eu tô bonita hoje, você não acha? Sim, tá? Você tá precisando de um elogio, de uma carícia? Você pode lembrar de alguma coisa bem legal que eu fiz, que você lembra? Olha, aí gente, você vai que falar, legal. Aquele dia você fez uma comida super gostosa, tal. Massageia o meu ego. Eu tô pedindo para você e você lembrou de um dia que eu fiz. As pessoas não são incentivadas. A gente aprende quando é pequeno que falar bem de si mesmo é feio, que a gente tem que deixar o outro falar bem da gente. É verdade. Está cada um preocupado com o próprio umbigo. Quem que vai se preocupar de ficar alimentando o outro nesse sentido? Então, se a gente está precisando, a gente precisa falar, precisa pedir. Você elimina muita mentira quando você educa a criança. O adulto também pode ser educado e precisa, principalmente, a gente se autoeducar, a pedir, falar da nossa necessidade. Não ter que ficar inventando mentiras e caminhos para chegar onde a gente quer. A mesma coisa, o contrário, né? A gente falou do elogio, mas pode ser falado, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal, não está me fazendo bem, pode estar acontecendo alguma coisa. Falar do emocional, falar da sua emoção, daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Se alguém, sei lá, quebrou um objeto meu, aí eu fico lá meio magoada, eu vou juntando, eu não falo aquilo, eu vou guardando, eu cruzo com a pessoa, tudo bem? Eu falo, tudo bem, mas lá dentro eu estou remoendo. Vai chegar um dia que eu vou estourar com essa pessoa, aí eu posso acabar com aquela amizade para sempre. Se o outro fez uma coisa que me magoou, eu posso ser honesto, eu posso chegar e falar, olha, você mexeu naquele meu objeto e você arranhou, quebrou. Eu fiquei muito brava com você. Eu fiquei, na verdade, com muita raiva que você tenha feito isso. Né? Tá? Não precisa falar isso batendo, gritando. Às vezes a pessoa, nossa, eu quebrei, eu nem percebi. Já pensou? A pessoa nem percebeu o que tinha feito. As pessoas têm o hábito de achar que falar de raiva é explodir, é brigar. E não é. Não é. É você ser honesto. Você pode falar, eu fiquei com raiva de você quando você falou tal coisa. Eu posso falar isso calmamente. Porque os sentimentos fazem parte da nossa vida, né, Sueli? E a gente precisa aceitar, tá? Não tem sentimento ruim, tá? Ficar triste, ficar com raiva, ficar com medo, faz parte. São sentimentos. Sim, né? O medo protege a gente das coisas, tá? A raiva faz com que a gente se cuide, se proteja e não deixe o outro invadir, tá? A tristeza... remete a um sentimento, a alguma coisa que você não gostou, a você estar junto, a você pedir um colo. Então, assim, não é só alegria e amor. Não, esses outros sentimentos fazem parte da vida e a gente pode falar a respeito deles, a gente pode expressar. Você pode virar para uma pessoa e falar, eu estou com medo de alguma coisa, tá? Isso não torna você debilitado ou inferior. É um sentimento natural que todo mundo tem, mas as pessoas não são educadas para lidar com os sentimentos, a falar deles com total abertura. Aí entra a mentira. E tem também, assim, hoje, as pessoas
tem medo da própria verdade. Então, a pessoa ela não consegue nem saber de fato quem ela é, se situar no mundo. Sim. Então, por quê? Porque ela não consegue olhar para ela de frente, olhar lá no espelho e falar, eu sou isso? Você é isso, né? Eu sou isso. E aí você sabe suas fraquezas, suas qualidades, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Sim. As pessoas não têm esse conhecimento, então tem medo. Aí fica caçando que tipo de pessoa que eu vou aparentar ser. É muito comum quando uma pessoa de fora observa um casal e às vezes vê ou uma qualidade ou um defeito de das pessoas do casal e falar como o outro atura, né? E aí entra no julgamento. Num casamento, sempre o equilíbrio é perfeito. Pode ser que a gente só enxergue o defeito de um, mas com certeza o outro tem um outro defeito proporcional que um atura porque o outro atura outra coisa, tá? Quando deixa de ter equilíbrio, o casamento acaba. Então, tem equilíbrio de coisa boa e de coisa ruim. De coisa ruim também. Sim, né? Então, sempre tem o equilíbrio das coisas. Não existe ninguém que só tenha qualidades ou alguém que só tenha defeitos, né? Eu costumo falar, de domingo em porta de presídio, o que mais tem é mãe, né? A mãe pode não aceitar o que o filho fez, cometeu um crime e tal, assim. A mãe não aceita, não gosta, mas ela vai lá ver o filho, ela vai levar um bolinho para ele, ela vai cuidar. Então, aprender a aceitar as pessoas, tá? Com defeitos e qualidades. O que a gente tem de intimidade e de afetividade com as pessoas é que dá a distância que a gente convive. Mas assim, não existe ninguém que só tenha defeitos e ninguém que só tenha qualidades. Quando a gente olha pra gente, você falou, né, você olha no espelho e tal, então assim, o dia que você tá mal, você tem que falar, então, mas eu sei que eu tenho coisas boas, eu posso estar com dificuldade de lembrar agora. Então vamos fazer uma listinha, vamos lembrar as coisas. Né? Você levanta o seu astral, porque você tem coisas boas também. Então assim, dentro de uma margem mundial, tem um meio que é o equilíbrio, que assim, 90% da população mundial se encaixa ali. Uns têm um pouquinho mais de defeito, um pouquinho mais, né? A pessoa se aprimora um pouco, estuda um pouco mais, tem uma variação, mas todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Se você sabe disso, doutor, eu vou fazer em forma de pergunta isso. Por exemplo, se você sabe quem você é, sabe seus defeitos, suas qualidades, quando você escuta algo de alguém, algo bem que vai te deixar para baixo, né? Que vai te falar, poxa vida, aquilo vai te baquear. Mas você pode recorrer a isso, a esses recursos, para poder sair dessa situação? Eu acho que uma das coisas Como mais não comuns, deixar, né? uma das coisas mais comuns que as pessoas escutam e não gostam, é que todo mundo algum dia escuta assim, você é muito egoísta. E ninguém gosta de escutar que é egoísta. Tá? E vira e mexe, as pessoas estão falando, tá? Primeiro, quem fala está usando o referencial dela. Provavelmente ela queria um pouco de atenção dessa pessoa e a pessoa pensou nela mesma naquele momento e por isso que o outro chamou de egoísta, tá? Quando você escuta que você é egoísta, o primeiro impacto é assim, não sou, não quero, tal, assim. É parar para refletir. Por que o outro te chamou de egoísta? Com certeza ele tem um motivo dele. Agora, para você ter escutado, também tem um motivo seu. E você avaliar. Às vezes você não está sendo egoísta, às vezes você era bobo e agora está cuidando de você. As pessoas é que não estão acostumadas com isso, tá? Então fazer a sua reflexão e ver, eu sou egoísta? Aí nu e cruamente olhar para si mesmo, tá? Será que eu preciso olhar um pouco mais para o outro? Será que eu preciso ajudar um pouco mais o outro? Ou será que agora eu estou cuidando de mim, porque antes eu não cuidava nada de mim, era boba dos outros? Tá? Quando você faz essa análise, você chega à conclusão o quanto você é egoísta. E aí a decisão é sua. Eu quero mudar isso? Aí tem N técnicas, tem terapia, tem livros de autoajuda. Quando você quer mudar uma característica sua, melhorar, né, uma coisa assim, pessoas que não são muito pacientes. A gente precisa ter a paciência, a gente precisa saber lidar, precisa ter ela para lidar com ela na hora necessária. Então, assim, também tem exercícios, tem técnicas e tal, para a gente desenvolver coisas que a gente quer desenvolver, para desenvolver virtudes, né? Sim. No consultório eu falo muito que as pessoas têm que estar muito equilibradas fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? E aí quando chega espiritual, as pessoas vêm questionar a religião. E eu falo, então, toda religião fala das virtudes. Cada uma fala da sua maneira, mas todas elas falam da virtude. E a virtude são coisas que a gente precisa desenvolver. Então, se a gente se propõe a cada ano, fala assim, esse ano eu vou desenvolver mais tal virtude.
Então, a gente fala isso para qualquer pessoa de qualquer religião. Então, Exatamente. desenvolver a espiritualidade... Fortaleza, você não quer Sim. ser uma pessoa mais prudente, ter mais temperança nas Sim. coisas? Então, desenvolver a espiritualidade independe da religião que a pessoa tem, mas é desenvolver as virtudes, tá? Para ela se sentir melhor com ela mesma, para ela aprender a conviver melhor com o outro. E a gente está precisando de pessoas virtuosas no nosso Sim, mundo, né? sim. No nosso meio hoje. Não, em a dia. gente facilita a nossa vida e a do outro, né? Exatamente. Doutora Sueli, queria pedir, para finalizar, deixasse uma dica, né, em relação a essa questão da mentira. Como é que a pessoa pode, o primeiro passo para ela poder se descobrir, parar de mentir, assumir a sua verdade, a verdade que está à sua volta e seguir em frente? Eu diria que a primeira coisa é a proposta de decisão. Eu quero parar de mentir, eu quero diminuir a mentira, tá? E a partir daí é começar, cada momento que vai mentir, mesmo que no início não consiga deixar de mentir, mas reflita, se eu falasse a verdade agora, qual seria a consequência? O que eu poderia mudar nesse momento? Nessa primeira vez vai ficar incomodado porque detectou que mentiu e não sabe muito o que fazer, mas faz a segunda vez, faz a terceira, começa a ver melhor a opção disso. Ótima dica, viu, gente? Obrigada, viu, Sueli, Obrigada, pela sua presença aqui. foi um prazer estar aqui. Foi um bate-papo muito bom. Eu também. E ela é linda, né, gente? Eu estava doida aqui para elogiar ela. Tão bonitona, ajudando tanta gente. Muito obrigada, viu, Sueli? Volte sempre para a gente conversar mais. Com certeza. Tá bom? Bom,